Isso em 19... O livro foi publicado em 72, mas o plano é de antes do Concílio Vaticano II, tá? Vocês vão entender isso. Então tá. Ele começa o seguinte, o agente, né? Neste dia, somente lhe disse que estava trabalhando no sacramento da Eucaristia, ou seja, como tentar destruir a igreja pelo sacramento da Eucaristia, a fim de completar um novo catecismo. Tá? Então é o seguinte, essa tão chamada, porque ele não acredita, né? Quem escreveu, quem fez essas anotações para ser esse livro é um agente comunista. Ele não acredita na presença de Jesus na Eucaristia, então ele ataca, tá? Essa tão chamada presença real de Cristo sob a espécie de pão e vinho deve ser atacada indiretamente, nunca diretamente. O mal, ele sabe como atacar. Se atacarmos frontalmente, os católicos se revoltarão. Nada é mais perigoso, pois é bem conhecido que a perseguição fortalece a fé. Vocês entendem que quando uma coisa é combatida de frente, eles entendem que a fé cresce. Então é melhor o quê? Ficar calado. Agir nos bastidores. É uma estratégia. É, portanto, necessário não mencionar a presença real e derramar alguma luz em tudo que pode destruir ou enfraquecer essa convicção. É de primeira necessidade reformar completamente as palavras da missa. E seria bom até suprimir a palavra missa mesma, e substituí-la por a ceia do Senhor. O que é o culto dos protestantes? É a ceia do Senhor. Eles não têm Jesus eucarístico, né? Eles não têm a presença de Deus no que eles dizem ser igrejas, né? As igrejas protestantes. Eles não têm. Então ele fala justamente isso, para mudar o nome missa pela ceia do Senhor, ou por simplesmente Eucaristia. Quando você reduz o nome, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia para somente a Eucaristia, você vai perdendo o sentido do sagrado, tá? Observem isso. A renovação da missa deve minimizar a importância do que eles chamam de consagração e deve dar à comunhão uma aparência muito mais banal. Ou seja, aquelas danças malucas, o cara que andou de bicicleta lá em cima do altar, é tudo para banalizar e de forma indireta o quê? O sagrado, Jesus Eucarístico. Há um trabalho de longo prazo, onde não deve ser negligenciado nenhum detalhe. Assim, para começar, não deve ser notado que o sacerdote que oferece sacrifício volta suas costas para o público e parece falar diretamente com Deus invisível, um Deus não obstante, representado por um crucifixo voltado para si. Aqui começa a mudança dos sacerdotes, deles que eles antes ficavam de frente para o sacrário e de costa para o povo. Aqui eles fazem o quê? A mudança do sacerdote se voltar para o povo e ficar de costas para Deus. Tá? O sacerdote é, portanto, o escolhido por Deus e, ao mesmo tempo, o representante das pessoas que buscam por ele. Ele dá a impressão de força, mas também de separação. Será bom fazer que os paroquianos se sintam perdidos, muito isolados, de alguma forma abandonados, e que poderiam ser muito felizes se o sacerdote se aproximasse mais deles. Quando esta ideia tiver progredido suficientemente, sugerimos a possibilidade de abandonar o altar-mor e substituí-lo por uma pequena mesa. De pouco em pouco, eles vão retirando tudo aquilo que é sagrado, para se tornar o quê? Apenas um culto protestante. Destruir a Igreja Católica para que ela fique mais parecida possível
com o culto protestante, porque lá não tem o sagrado. Uma mesa completamente nua, onde o sacerdote ficará de frente para as pessoas. Não é uma mudança que começou de um padre, depois. Não. Eles foram implementando aos poucos para que o povo não percebesse. Quem nasceu agora, né, sei lá, já está com seus 18, 20 anos, vai pegar uma igreja o quê? Sem um sacrário no centro, o sacerdote de frente para o povo, vai achar tudo normal. Então é por isso que as mensagens da palavra viva de Deus, eles nunca vão permitir que seja divulgada. Por quê? Porque fala justamente para o povo retornar ao que era antigamente, para o povo adorar a Deus. Além disso, a parte do culto que concerne propriamente na Eucaristia e que requer esta mesa deve ser encurtada o máximo possível. E a parte que concerne ao ensino da palavra de Deus, notadamente aumentada. É bem sabido que os católicos são de uma ignorância revoltante no que concerne à Bíblia. Então, esta modificação da missa lhes parecerá legítima. Vocês vão entendendo a estratégia deles para dizer que a palavra é mais importante? O que se tornou hoje, né? Essas missas celebradas por esses padres modernistas. É só uma celebração da palavra. Não tem mais missa ali. Vocês vão entender. Quando os católicos virem os protestantes recebendo a comunhão em suas missas, sem terem se convertido, não terão mais a menor confiança na antiga presença real. Eles vão permitir que qualquer um receba a Santa Hóstia, não precisa mais ser católico. Qualquer um, nessa nova igreja, que o novo catecismo vai ser lançado, a Igreja Universal, a religião ecumênica, qualquer um vai poder, porque não é Jesus que está ali, é apenas um pedaço de pão, não vai ter mais a presença real de Jesus. E Jesus falou isso, né, nas mensagens da Palavra de Deus, que aonde o sacrário não está mais no centro, ali ele não está. Além disso, é necessário que os fiéis se desabituem de se ajoelhar. E isso será absolutamente proibido quando receber a comunhão. Agora vocês entendem, gente, por que o padre, quando vai uma pessoa lá receber Jesus de joelhos, ele manda se levantar? Ele está seguindo o plano do livro, dessa estratégia comunista que se infiltrou na igreja. Entendeu? Muito em breve, a hóstia será dada na mão. Isso antes do Concílio Vaticano II, hein? Muito em breve, a hóstia será dada na mão com a finalidade de apagar toda a noção do sagrado. A missa deve ser somente uma refeição em comum para melhorar o bem-estar da fraternidade humana. Ademais, quando a Igreja Universal estiver estabelecida, a missa não terá mais razão para existir, exceto em família, quer dizer, nas mais fanáticas delas. Temos que aturar este tipo de gente, mais precisamente por estar em casa, se tornarão inofensivos. Eles não estão preocupados com a minoria do povo católico tradicionalista. Eles não estão preocupados. Eles querem o quê? A massa. Quanto mais ignorante no sentido de quê? De desconhecer a doutrina católica, de desconhecer a noção do sagrado, de desconhecer a missa como ela deve ser celebrada, mais facilmente esse católico se tornará protestante e mais facilmente será enganado.
Ô, Eugênio, coloca ali para mim aquela imagem do Papa com a bola no altar. De vez coloca isso. Pessoal, essa foto aqui foi tirada, se eu não me engano, em 2019 ou 2020, tá? Na Basílica Maior de Santa Maria, isso lá em Roma, no Vaticano. O que essa foto aqui quer dizer? É preciso a gente ver essa imagem e entender o que está por trás dessa foto aqui. Esse falso Papa pegou uma bola que ele recebeu de presente, uma bola de plástico, e colocou do lado do sacrário. O que esse simbolismo todo significa e qual a mensagem que ele quer passar? É que Jesus é qualquer um. É que Jesus, ele pode ser tratado com escárnio. Que qualquer um pode fazer qualquer coisa do lado na frente do altar ou em cima da mesa. Se o Papa fez isso, você imagina isso nas igrejinhas menores do interior do nosso país. Olha, se o Papa está colocando uma bola, por que a gente não pode fazer festa? Por que a gente não pode botar uma batucada? Por que a gente não pode fazer um balé aqui em volta aqui da mesa? Tudo para atacar o sentido do sagrado. Tá? Vou continuar lendo aqui o livro para vocês. Marcos, e a bola? A bola é para chutar. É chutar a bola. Então colocou no altar, Jesus pode ser chutado, pode ser desprezado, como estão fazendo hoje com Jesus. Sim. Tem sentido. Sim. Estava refletindo sobre o ano de 1974, quando pensava que poderia celebrar o nascimento da Igreja Universal sem Deus. Ele achou que já naquela época já poderia fazer essas mudanças todas, né? E aqui vem o ataque principal. Ataquei os velhos e solenes hábitos, tão pesados no verão e não muito eficientes contra o frio do inverno. Sugeri que todas as regras e constituições fossem cuidadosamente revisadas, preferencialmente por homens. Em sua generosidade, as mulheres têm certas tendências para exageros. Meu trabalho estava funcionando com um ritmo bastante monótono e pacífico, quando rumores sobre a possível abertura de um concílio universal, ou seja, ele estava trabalhando por trás do Concílio Vaticano II. Vieram para estimular o meu zelo. Fiquei sabendo que havia alguns esquemas em vias de preparação por ordem do Papa. Convenci meus superiores que talvez pudesse desempenhar um papel definitivo. Fui então nomeado para o posto mais alto. Agora sim, agora vem o ataque. Tudo dependia de mim e meus fundos eram praticamente ilimitados, porque ele recebia dinheiro do Partido Comunista. Financiei revistas esquerdistas e também um grande número de jornalistas que realizaram excelente trabalho por sua parte. Enfim, gratos pelo meu zelo, especialmente pelo dinheiro que gastava, como se fosse inesgotável, os esquemas modernistas eram trazidos secretamente, olha o detalhe aqui, os esquemas modernistas eram trazidos secretamente ao concílio e apresentados com audácia para substituir os oficiais. Os papéis foram trocados no Concílio Vaticano II por agentes comunistas infiltrados. Sobre os quais eles criticavam ou não tinham sido trabalhados em total liberdade e santa liberdade das crianças de Deus, como eles dizem. Esse truque de prestidigitação preencheu toda a Assembleia de tal estupefação que eles ainda não superaram e talvez nunca serão capazes disso, o que prova que a audácia sempre compensa. Não é isso que dizia Danton? Prestidigitação é que foi substituído os termos do Concílio Vaticano II pelos papéis. Ou seja, aquilo que foi definido no concílio, na hora de se entregar os papéis, foi substituído.
Agora vocês entendem o mal que se tornou a igreja após o Concílio Vaticano II. Os papéis foram alterados lá dentro do concílio, porque ele fazia parte. Não só ele. Vários agentes de várias posições chaves da igreja estavam lá. Entretanto, não estava satisfeito.